Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, então vamos iniciar essa nova aula aqui do Bhagavad Gita. Eu abri aqui aleatoriamente, o Bhagavad Gita, porque sempre que abrimos assim o Bhagavad Gita, ele frequencia, com as palavras que precisamos ouvir nesse dia em especial. Todos os versos, eles assumem uma potência própria quando você abre o Bhagavad Gita. Então é como se Krishna estivesse falando para você de acordo com o que você precisa e dentro daquilo que você vai compreender realmente para assimilar o conteúdo do verso. Essa é a mística do Bhagavad Gita, onde cada pessoa tem uma relação própria com o conhecimento de Deus. Esse conhecimento ele é vivo e por isso ele se renova sempre e também tem características particulares para cada alma que está lendo um determinado verso do Bhagavad Gita. Essa é a característica, vamos dizer assim, mística, onde Deus se manifesta através do conhecimento. Não é como um livro filosófico ou técnico, onde você procura alguma lógica, mas simplesmente ao abrir o Bhagavad Gita e ler o verso que está ali diante de você, vai acontecer essa realização interna que é particular só para você. Krishna vai se associar de dentro do seu coração com a escritura do Bhagavad Gita e você vai ter a realização daquele verso. Assim também agora eu escolhi esse verso aleatoriamente e nem sei o que eu vou falar, porém eu sei que no momento em que eu pronunciar o verso, a super-alma automaticamente vai começar a emanar, através das palavras, o conteúdo necessário a esse exato momento. É assim que devemos trabalhar na vida espiritual. Não fazer assim um projeto, ou organizar demais a coisa, porque tudo acontece numa situação transcendental. Quando você entende isso, então todos os momentos da sua vida têm essa relação pessoal, particular e mística com Krishna dentro do seu coração. Cada coisa, cada acontecimento, cada pessoa que surgir na sua vida, mesmo que seja a mesma situação ou pessoa, quando você está com essa consciência de Krishna ativada no seu coração, então o significado desses encontros, entre aspas, aleatórios, vão ter novos significados para você aprender nesse mundo a lição determinada desse planeta, nessa forma humana de vida. Então às vezes você encontra uma pessoa e você tem uma conversa com ela e aquilo te traz um entendimento, e na outra vez que você encontra com essa mesma pessoa, talvez ela te dê um brigueiro, ou fale assim algo mais agressivo, e você ali pode entender também que é Krishna te orientando de alguma forma, de modo que você não fica com raiva ou magoado assim, com nada que te acontece nesse planeta, porque você vê Krishna agindo por meio de todas as pessoas, de todas as circunstâncias. E você se move assim, em paz e bem atento
por cada detalhe ou por cada símbolo, né, que você possa presenciar na sua vida. Então você não é afetado. E por isso esse verso 14 do capítulo 4, o conhecimento transcendental do Bhagavad Gita, Krishna está dizendo para Arjuna, né, que assim, não há trabalho que me afete, tampouco eu aspiro aos frutos da ação. Aquele que entende esta verdade sobre mim também não se enreda nas reações do trabalho fruitivo. Esse é um verso muito importante porque está mostrando a natureza da ação de Deus. E vamos começar aqui o significado de Srila Prabhupada, que é a voz de um devoto puro sendo inspirado nos níveis mais elevados pela super-alma em seu coração para nos ensinar sobre a consciência espiritual. Então, Prabhupada diz que assim como há leis constitucionais no mundo material que dizem que o rei não pode cometer erros ou que o rei não está sujeito às leis do Estado, similarmente, embora o Senhor seja o Criador deste mundo material, ele não é afetado pelas atividades do mundo material. Esse exemplo aqui é bem interessante, mostrando a posição do Senhor Krishna quando ele vem a esse mundo material. Ele sempre é transcendental às ações e reações de suas atividades, né? Então as leis do mundo material, as leis que constituem, né, o movimento da energia, da matéria, não tem relação com Krishna, apesar de Krishna ser o controlador, né, o criador, né, que faz a manutenção dessas leis perfeitas, através dos semideuses e dos agentes superiores que estão assim ministrando a energia da matéria. Então é nesse sentido aqui que Prabhupada está falando que Krishna, como o rei, né, que está além de toda a sistemática reacional da natureza material, Krishna não pode cometer erros, porque o que Krishna faz não tem relação assim, direta com essa energia inferior à energia material. E por isso ele não está sujeito, né, às leis que regem o mundo, né, aqui que estamos. Então Krishna, embora seja o criador de todo esse mundo material, ele não é afetado. Então esse foi o primeiro ponto aqui que Srila Prabhupada está falando nesse verso, e onde Krishna fala, né, diretamente, né, não há trabalho que me afete. Depois Prabhupada fala que Krishna cria e permanece alheio à criação, ao passo que as entidades vivas estão presas, né, enredadas nos resultados fruitivos das atividades materiais, porque tem essa propensão de assenhorear-se dos recursos materiais. Esse verso aqui, esse significado aqui, Srila Prabhupada, ele está falando que exatamente o que nos prende a essa energia material é esse desejo que nós temos de ser senhores, de ser donos, né, de ser proprietários de tudo que nos cerca. Não precisa dizer, né, que isso é o ego, né, o falso ego, querendo ter importância nesse mundo material, alguns até querendo ser o próprio Deus, querem se apropriar tanto
dos valores materiais e espirituais, tentando assim aparecer na existência. Mas Krishna, ele é o Senhor natural da existência. Ele não precisa, ele não tem o ego de se apropriar de nada. E por isso que ele permanece alheio à criação. Apesar de ele ser o Senhor da criação, ele não impõe às entidades vivas, né, o seu poder. Ele executa passatempos e mostra qual é o caminho do amor, qual o caminho da rendição, da devoção. Porque só a partir do momento que você entende a sua posição como servo eterno, amoroso de Krishna, e se coloca, né, naturalmente, humildemente em serviço devocional, isso que vai criar a condição onde você não vai se tornar mais prisioneiro desse mundo material. De modo que Krishna está falando aqui no Gita, nesse verso, que não há trabalho que o afeta, e tampouco ele está aspirando aos frutos da ação. Quando Krishna faz algo que compreendemos ser em nível transcendental, é apenas para exemplificar a sua potência divina e distribuir, expandir a sua energia amorosa. Krishna não está fazendo nada para obter alguma coisa, porque tudo é Krishna, tudo é energia de Krishna. Você não pode obter aquilo que já é a sua própria manifestação. Assim é Krishna. Krishna nunca perde nada, nem ganha nada. Tudo que ele faz é maravilhoso. Não podemos compreender muito bem a ação de Deus, porque muitas vezes queremos comparar, né, a nossa limitação com o aspecto infinito e ilimitado de Krishna. Não podemos relativizar as ações existenciais de Deus, considerar que Deus ele está fazendo isso para se tornar assim mais poderoso. Assim, Krishna é todo poder, ele não vai se tornar mais poderoso, nem mais rico, nem mais sábio. Toda sabedoria é Krishna. Toda opulência é Deus em manifestação. De modo que Krishna ele é completamente independente de tudo. E o que ele faz é completamente bom, puro, né? A coisa mais elevada que tem é a ação de Krishna. Temos que entender desse ponto de vista e não ficar avaliando que Krishna fez algo errado, que matou demônios, ou que criou guerra. Assim, dessa maneira, tudo que Krishna faz, se Krishna fizer uma guerra, isso é amor puro. Se ele matar alguém, é amor puro. Quando o devoto puro, ele está aqui nesse mundo material e tantas mazelas, misérias às vezes e perdas acontecem na vida, e o devoto ele simplesmente está em gratidão porque ele sabe que tudo está sendo executado perfeitamente pela vontade de Krishna. E o devoto puro ele se baseia nesse conceito amoroso. Ele vive transcendentalmente, já não se afetando pelas perdas e ganhos materiais também. É dessa maneira que ele está situado em transcendência, em consciência de Krishna, que ele está vivendo no humor divino que transcende esse mundo material. Todos nós vamos chegar um dia a esse ponto quando nos conectarmos de uma forma mais pura com Deus. Então, como partes integrantes de Krishna, vamos, assim, essencialmente ter essas mesmas qualidades de Deus manifestas aqui no mundo relativo, porém com total consciência desse aspecto absoluto de Deus. Vamos compreender como e por que Krishna está agindo de determinada maneira para criar,
esse mundo material e para conduzir a nossa existência. Krishna simplesmente está se revelando aqui no Bhagavad Gita, ou no seu santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, em várias outras coisas, né? Nas pessoas que nos relacionamos, nas situações do mundo. Tudo isso Krishna é a voz de Krishna acontecendo para que nós tomemos consciência de nossa posição real e possamos, né, um dia estar vivendo com Ele em plenitude no mundo espiritual, no Vaikuntha, em Vrindavana. Então, as pessoas simplesmente estão presas na energia da matéria porque elas querem assenhorear-se dos recursos materiais. Ou seja, que nós queremos ser os donos do mundo, os donos do pedaço, sermos alguém reconhecido, porque a pessoa pensa que quanto mais coisa ela tiver nesse mundo material, mais importante ela será, né? Assim, isso aí alimenta muito o falso ego da pessoa, quando ela vê as pessoas elogiando, assim, até mesmo de uma forma interesseira. O que vale, acima de tudo, é que você está sendo reconhecido nesse mundo por causa de alguma atividade que você está fazendo, e daí você fica com mais desejo de possuir mais coisas, e a sua prisão nesse mundo material vai ficando cada vez mais apertada, e daí a pessoa está sempre frustrada, né, insatisfeita, infeliz, e não sabe que simplesmente a liberdade está assim a um passo. Tão logo você entenda a sua posição de servo e pare de querer ter importância pessoal, saiba que somente Krishna, Deus, é importante. A nossa importância se resume simplesmente em prestar serviço devocional a Krishna. Se formos bons servos de Krishna, então o próprio Krishna se tornará um servo da nossa alma, porque Krishna, sendo Deus, não tem esse ego. Na verdade, a nossa capacidade a nossa, né, propensão a servir a Krishna e a servir aos nossos irmãos de alma, essa propensão vem de Krishna, está originalmente em Deus. Por isso Deus, apesar de ser o Senhor, Ele é o servo supremo também. Ele é a fonte de todo serviço devocional que se personifica em Srimati Radharani. De modo que Krishna, ele é apaixonado por Radharani, ou seja, ele sempre está servindo o serviço devocional personificado. Então, logo, pratiquemos o serviço devocional. Isso significa que Krishna está nos servindo em amor, em opulência, né, em espiritualidade, tudo perfeito. Porém, as pessoas estão se afogando nesse oceano de natureza material, né, sendo afetadas por diversos tipos de sofrimentos e misérias, porque simplesmente elas não querem ter essa posição humilde de reconhecer que tudo pertence a Krishna e que nós não podemos nos assenhorear de nada, porque somente quando Krishna nos dá o direito de usar alguma coisa desse mundo material para servi-lo, é que essa coisa tem real importância, real valor. Senão o resto tudo são algemas, né? Mesmo que pensemos estar fazendo o bem, se isso não estiver relacionado com a suprema personalidade de Deus, na verdade esse bem é uma camuflagem de algo que está nos mantendo presos. Esse sentimento de estar fazendo bem vem do ego também. Então, o ego tem muitas artimanhas para nos manter, né, ligados a essa energia material, dando assim a continuidade para outra vida material e outra vida material, e assim sucessivamente.
Porque, como se diz, né, não largamos o osso, não queremos que outro tenha aquilo que queremos avidamente. Mas se todas as pessoas tiverem Krishna e estiverem vivendo em serviço devocional, então isso é o mundo espiritual. Quando estamos com Krishna e quando Krishna está servindo também a nossa alma em amor, então somos as pessoas mais afortunadas, mais ricas, mais belas do universo. E isso não é uma manifestação, uma característica assim, externa, mas é um fruto do nosso coração. E o que importa é Krishna estar reconhecendo a nossa receptividade a Ele em amor, em afeto. Esse deve ser o nosso, almejar. Krishna. Por isso que quando cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, isso significa simplesmente que estamos em gratidão, pedindo que o serviço do Senhor se manifeste cada vez mais belamente em nossa vida, para que tudo se torne bem-aventurado. Autossatisfação. Viver nesse mundo em plenitude de alma. Viver em qualquer lugar assim, conectado com Krishna, é a perfeição da vida. Assim Krishna está falando, não há trabalho que me afete, tampouco eu aspiro aos frutos da ação. Prabhupada explica um exemplo bem bacana, que o proprietário de um estabelecimento, ele não é responsável pelas atividades certas ou erradas dos trabalhadores, mas os próprios trabalhadores são responsáveis. Essa responsabilidade no nível espiritual é algo que deve ser assim da nossa maior compreensão, porque ninguém é culpado pelo que acontece com a gente, seja assim de uma forma boa ou de uma forma ruim. Tudo que acontece na nossa vida está sob a nossa responsabilidade. Então muitas pessoas querem culpar Deus pela vida deles assim de sofrimento, ou haver essa vida miserável assim, mas tudo isso, como fala, estamos simplesmente colhendo aquilo que semeamos. E Krishna, ele não tem nada a ver com os resultados da nossa existência, porque de certa forma nós também somos o poder de Deus em ação, de modo que nós somos assim algo extraordinário por sermos partes de Krishna e termos esse poder de também criar a existência material que nos envolve. Podemos observar o Senhor Brahma, que também é uma alma. No entanto, ele está criando todo o universo assim, de uma forma perfeita, pela potência de Krishna no seu coração. Cada um está criando o seu próprio mundo, e temos que ter essa responsabilidade, entendendo o conhecimento divino, o que estamos fazendo aqui nesse Bhagavad Gita, assimilando as palavras de um devoto puro e de Krishna, é entender isso, que Krishna ele não tem responsabilidade pelo que estamos fazendo. Krishna é amor incondicional. Ele respeita a nossa liberdade de agir, porém ele nos dá o conhecimento de que se nós agirmos de uma determinada maneira ou de outra maneira, isso pode trazer sofrimento ou alegria. Se estudarmos o capítulo 14 do Bhagavad Gita, os modos da natureza material, vamos compreender muito bem como estamos nos relacionando com essa energia material. Esses modos, esses laços que nos prendem à força da matéria. Temos que estudar,
temos que compreender, porque senão nossa ação sempre vai ser: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não é assim que funciona. A responsabilidade tem que ser feita com conhecimento pleno. Então esse conhecimento do Bhagavad Gita é urgente para a alma. O Bhagavad Gita é o manual que nos ensina a agir nesse mundo material de tal forma que no momento em que abandonarmos esse corpo material, não tenhamos que voltar de novo para novas experiências, assim, cheias de ignorâncias, de escuridão. O ponto é que Krishna quer que você saia desse mundo em completa consciência do divino, para que assim você possa ter um corpo espiritual e ter relacionamentos assim saudáveis e felizes com ele lá no mundo espiritual. E aqui também, nessa forma humana, se nós estivermos agindo em consciência de Krishna, atuando assim, em serviço devocional para satisfazer o Senhor Supremo, então também ficaremos em paz, felizes e bem-aventurados, porque não é uma questão de lugar, é uma questão de consciência. Só que no mundo espiritual nós estamos sem esse corpo material aqui, que na verdade não é ruim nem é bom, ele é simplesmente a forma do momento que Krishna nos emprestou para termos consciência dele. Porque Deus, ele está sempre se revelando para todos, o tempo todo. É como eu disse, quando estamos em consciência de Krishna, Krishna está sempre conversando, falando com a gente o tempo todo, através das pessoas, das situações, das circunstâncias, de modo que para cada pessoa, a particularidade de sua vida está diretamente relacionada ao quanto essa pessoa está rendida ou conectada a Krishna em verdade, em sinceridade. Então, as pessoas que estão sempre se lamentando ou colocando a culpa em Deus porque a sua vida não está legal ou porque ela está infeliz, na verdade essa pessoa é uma irresponsável. Ela quer simplesmente colocar a culpa no mundo, nas pessoas. Algumas se suicidam e isso é terrível porque é uma ação completamente estúpida, Você tirar a sua própria vida humana, que é uma vida desejada assim, por milhões de entidades que estão querendo encarnar nesse mundo, de modo que essa forma humana é muito preciosa. E as pessoas estão vacilando, se deixando levar assim, por muitas condições materiais indevidas. As pessoas estão se deixando afetar muito pela natureza do trabalho ignorante, onde estamos agindo assim, muitas vezes assim, sem nenhuma consciência de Krishna, buscando a ilusão de uma forma assim imprópria. E Krishna vem para derrotar, Isso é a batalha de Kurukshetra. Krishna derrotando todos os elementos nocivos à evolução da alma, nesse planeta Terra aqui. Porque, no fundo, tudo é meio que simbólico também. Apesar de Krishna estar aqui acontecendo para nós, quando ele vem, ele cria um cenário assim, mas é uma simbologia do que devemos realmente assumir em nossa vida. O exemplo das pessoas iluminadas é que devemos seguir, nos situarmos no eterno e parar de viver assim, nessa condição temporária de importância, de querer ser mais que alguém, assim, não, simplesmente sermos servos eternos de Krishna, cumprirmos a nossa vida aqui nesse mundo material com a responsabilidade necessária, ficar atento para não ser afetado com os encantos da matéria. Por isso o Mestre Cristo dizia sempre, orai e vigiai, para que você
para que o seu coração não seja roubado pelo encanto de Maya e você perca assim, Krishna. Essa é a maior de todas as perdas, esquecer de Krishna. É nesse contexto que Krishna está sempre falando, né? Pensa sempre em mim, não me perde. Porque no fundo, Krishna é que está controlando toda a sua vida. Então por que tanto medo, por que tanta dúvida? Por que fazer tantos planos sem centralizar Krishna na sua existência? Então essa humanidade ela é paranoica, né? É cheia de pensamentos que não tem nada a ver. E Krishna fala assim, se eu estou controlando a sua vida e você está agindo responsavelmente para se situar na sua condição espiritual, então eu vou, né, ele diz, eu vou te libertar das condições adversas, eu vou te livrar de todos os pecados, de todas as besteiras que você fez das outras vidas, porque na verdade eu quero levar você para o mundo espiritual. Então, machuca, não temas, não fica colocando minhoca na sua cabeça de que você está sozinho, que você tem que fazer aquele esforço, né? A partir do momento que estamos rendidos a Krishna, realmente, assim, nossa vida é outra vida, é uma vida transcendental, que não tem nada a ver mais com as ações que nos prendem nesse mundo. Rompemos assim, completamente as algemas das emoções, né? Assim, dos sentimentos relativos à família, à sociedade, a nações, a sentimentos até mesmo universais. É outra onda, né? É a onda de Vaikuntha. Esse mundo material aqui, todos os universos, são só bolhas de sabão assim, que vão acabar uma hora. Então, Prabhupada, né, nesse exemplo, está dizendo que o proprietário de um estabelecimento ele não é responsável. Ele nos dá o emprego, vamos dizer assim, o serviço, e para cada um há uma determinada função, ou seja, cada pessoa, Krishna dá um talento, ou dois, ou tantos, para que possamos servi-lo de forma a nos iluminarmos e também ser uma luz para o mundo, mas tudo que fazemos é responsabilidade nossa. Deus só está nos dando a oportunidade de sairmos desse mundo. Mas se quisermos ficar por aqui, né? Se tivermos algum prazer maior nesse mundo e quisermos continuar, tudo bem. Nós é que vamos escolher isso. Porém, não sabemos qual vai ser a nossa próxima vida, quais as circunstâncias que vamos estar envolvidos. Pode ser bom, pode ser ruim, de modo que temos que ficar muito atentos, porque as coisas não vão assim, se repetir assim, simplesmente. Krishna ele tem um plano para todos nós. Estamos nesse mundo material, recebendo as bênçãos de Krishna, porém a ideia de Krishna é que nós voltemos para o mundo espiritual. Por isso que ele vem aqui executar os seus passatempos, para que possamos despertar que há uma pessoa suprema. Prabhupada diz que, né, as entidades vivas ocupam-se em respectivas atividades para o prazer dos sentidos. E estas atividades não são decretadas pelo Senhor. Para apurar o gozo dos sentidos, as entidades vivas ocupam-se a trabalhar neste mundo e aspiram à felicidade celestial após a morte. Aqui Prabhupada está falando que somente as atividades que se destinam à espiritualização, né, da alma que são sancionadas por Krishna. Krishna quer que hajamos no nível espiritual. Mas as entidades vivas, elas querem se ocupar em prazer dos sentidos materiais. E não é isso que Krishna quer, né? Krishna explica que essas atividades
para o prazer dos sentidos se chamam luxúria. Luxúria é que você querer desfrutar da matéria sem Deus. E aí isso é como se fosse a algema mais forte aqui desse mundo material. Então, simplesmente para apurar ou intensificar o gozo dos sentidos, as pessoas estão se ocupando a trabalhar nesse mundo material. E não só isso, elas não ficam satisfeitas com a quantidade de gozo material, como elas querem sentir um gozo superior que acontece nas regiões celestiais após a morte. E isso também é uma grande ilusão. Todos os reinos, todas as dimensões que não estejam vibrando na atmosfera espiritual são ilusões. Então, às vezes, assim, uma grande quantidade de prazer material, ela é perigosa porque está fazendo com que a alma tenha desejos pós-morte de continuar nesse tipo de prazer. Porém, esse prazer intenso vai fazer que o nosso esquecimento de Deus seja maior ainda. Aqui no mundo material é muito interessante, nessa forma humana, essa divisão de prazer, né, e dor, porque isso faz com que tenhamos uma harmonia de pensar em Deus. Quando estamos com prazer, agradecemos, e quando estamos com dor, pedimos alívio a Deus. E desse modo vamos percebendo que essas condições de prazer e dor nada mais são do que acontecimentos ou frutos de nossas próprias atividades. É dessa maneira que vamos tendo responsabilidades nessa compreensão de que tudo é derivado daquilo que fazemos, do modo como fazemos, da consciência que imprimimos em cada ação. Por isso podemos fazer tudo em serviço devocional, que vamos ficar libertos das reações. Então, Prabhupada aqui diz que Krishna, como ele é completo em si mesmo, ele não sente atração pela aparente felicidade celestial. Como a gente estava comentando aqui no Bhagavad Gita, a própria felicidade celestial é uma manifestação relativamente assim, mais prazerosa da felicidade de Krishna. Mesmo a felicidade celestial é uma forma de prazer pervertido, porém mais expansiva, já que não temos o corpo, né, material assim, denso. Mas tudo é temporário, Krishna explica aqui no Bhagavad Gita. Quando as pessoas vão para o mundo celestial, isso também, elas ficam apenas um tempo lá, depois caem e descem para novas experiências aqui nessa zona mais densa, né, da matéria. Até mesmo, né, Krishna explica, até mesmo quando a pessoa vai para o Brahman, que é a energia assim, mais elevada assim, que emana de Krishna, que é um reino também de felicidade, assim, brahmânico, né, vamos dizer assim. Krishna explica que porque as pessoas não estão se relacionando com ele naquela aparente felicidade suprema, elas caem aqui de novo para o mundo material. Então temos que saber que tipo de felicidade estamos querendo ter, né? Como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, qual o néctar que estamos ansiando vida após vida. E esse néctar, ele só é obtenível, né, pela pessoa que está em Sri Krishna Sankirtana, pessoa que está envolvida com os tópicos e as atividades devocionais relacionadas com Krishna, com Deus. Só assim a alma vai sentir esse néctar que vai fazê-la completa em si mesmo, assim como é Krishna. Quando sentimos esse prazer divino realizado em nosso coração, então nós não vamos sentir mais atração pelas coisas da natureza material,
e nem pela aparente felicidade celestial. Então, os semideuses celestiais, Prabhupada diz que eles estão apenas prestando serviço a Krishna. Eles estão, eles são ministros de Krishna, gerenciando a energia material, fazendo as coisas acontecerem conforme o desejo de Krishna, já que Krishna está dentro do coração de cada semideus também. Tudo é potência de Krishna, tudo é potência de Krishna. Isso deveria ser o bastante para você se render imediatamente a Deus e parar de ficar especulando ou desejando outras coisas que não sejam essa autorrealização em Krishna. Então, quando o devoto puro ele está cantando o santo nome de Krishna, ele está em pleno êxtase, sentindo esse néctar puro da existência divina em sua língua, esse nível de pureza que o Senhor Chaitanya está pedindo que cheguemos nesse ponto de estar completamente imerso nessa bem-aventurança. Todos nós, com certeza, vamos chegar um dia a esse ponto. Não importa quantas vidas leve ou se só nessa vida, tudo vai depender da misericórdia de Krishna. Porém, temos que ter essa responsabilidade da prática espiritual, já que Krishna explica que essa forma de vida humana que Ele nos emprestou agora nesse devido estágio da nossa vida, ela é destinada ao sacrifício para realizarmos a suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, continuando aqui, Prabhupada diz que o proprietário de um estabelecimento, ele nunca deseja a felicidade rudimentar, talvez desejada por seus trabalhadores. Ele está alheio às ações e reações materiais. Por exemplo, as chuvas não são responsáveis pelos diferentes tipos de vegetação que aparecem na terra, embora sem essas chuvas não haja possibilidade da vegetação crescer. Entende que aqui Srila Prabhupada ele está explicando exatamente que a felicidade que Krishna deseja para nós não é essa felicidade que estamos desejando aqui no mundo material, que na verdade nem é felicidade, é uma espécie de alívio do sofrimento. No capítulo 14, Krishna explica que o modo da paixão, esse modo da paixão que está prendendo todas as pessoas nesse mundo material, tudo no começo parece assim que é muito feliz, que é muito alegre, que vai dar prazer, mas no fim se torna um veneno, sofrimento, depressão. E Krishna fala que se estamos em contato com Ele, então no começo tudo pode parecer um sacrifício, algo assim, onde parece que estamos perdendo o prazer da vida, porém no fim, quando a alma realmente começa a sentir a presença de Deus, a realização espiritual, tudo se torna um néctar. A pessoa compreende completamente, em agradecimento, a natureza abençoada de Deus. Então, o proprietário de um estabelecimento, como diz Prabhupada aqui, ele está alheio às ações e reações materiais. Ele quer só que você faça seu serviço e que você seja feliz, recebendo essa quantidade de felicidade espiritual e prossiga no seu serviço até o momento em que você vai ter que abandonar esse corpo e voltar para o mundo espiritual. E Prabhupada dá o exemplo aqui de que Deus é exatamente como a chuva, ou como o sol. No caso aqui ele está falando da chuva, que ela não é responsável pelos tipos de vegetação que vão aparecer assim na terra. Mas sem essa chuva, assim, nada também nasce ou produz aqui nesse mundo material. Prabhupada está falando aqui que Krishna, ele não é responsável pelo que acontece com a gente, mas sem a presença de Krishna na existência, não podemos fazer nada também.
nada ruim, nada bom, nada transcendental. Então Krishna é maravilhoso, ele está servindo às nossas propensões, aos nossos desejos, porém ele é como a chuva. Ele rega os frutos de nossas atividades, mas ele não tem nada a ver com isso, ele é imparcial. Krishna, ele só é parcial, ou ele somente assim, tem mais intimidade quando estamos nos relacionando com ele. É natural. O resto é simplesmente os modos da natureza que estão atuando, e temos que pensar profundamente sobre isso. Esse exemplo é muito maravilhoso. Aqui, Prabhupada está dizendo que o Smriti védico faz a seguinte confirmação deste fato. Nas criações materiais, o Senhor é apenas a causa suprema. A causa imediata é a natureza material, pela qual a manifestação cósmica se torna visível. Entende? Esse verso está falando que Krishna é a causa que origina tudo, é a causa suprema. E a natureza material, ela tem uma atuação, entre aspas, independente, ou um mecanismo aleatório, pelo qual essa manifestação cósmica se torna visível e cumpre a função até mesmo de prisão material para os seres que não estão interessados em viver no mundo espiritual, ou que não estejam rendidos a Krishna. Entende? Assim como o Estado cria uma prisão, mas o mundo fora da prisão é completamente diferente, né? O mundo espiritual. E as pessoas que estão na prisão simplesmente resolveram desafiar, né, o sistema divino, e Krishna, por amor, criou a prisão e falou, então vocês têm que viver na prisão. Mas a prisão não é boa, né? Porque limita a nossa alma, né? Limita o nosso amor, a nossa alegria. E é aqui no mundo material, sem consciência de Krishna, é exatamente assim. Por isso a depressão é a doença mais assim, né, que acontece, porque depressão nada mais é do que a falta da consciência divina. O espírito, né, está triste, né, está para baixo. E Krishna, ele vem aqui e executa atividades alegres, bem-humoradas, né? Destrói demônios que estão atrapalhando essa visão das almas, e de modo que Krishna está fazendo tudo perfeitamente, mas nós somos assim, teimosos demais, teimosos, assim, tudo acontecendo a olhos vistos, e estamos aqui pacíficos, acomodados, tentando levar essa vidinha, entre aspas, né, normal, que é toda relacionada a seres que querem apenas explorar a nossa existência, né? Lucrar em cima de uma sociedade assim, desespiritualizada. Então, os seres, né, criados, eles são de muitas variedades, tais como os semideuses, né, os seres humanos, os animais inferiores, as plantas, vários seres, assim, vários planetas do universo, e todos eles estão sujeitos às reações de suas atividades passadas, sejam boas ou más. Isso é que se chama, né, o karma. É um dos 5 elementos que estudamos aqui no Bhagavad Gita. E o que Krishna faz? Ele apenas dá as condições favoráveis ao desenvolvimento destas atividades que você se responsabiliza ao fazer, e ao andamento dos modos da natureza que estão atuando para realizar os desejos de uma alma que estão esquecidas de Krishna. Mas Krishna, ele nunca se torna responsável pelas atividades presentes e passadas, pelo que nós estamos assim executando. Prabhupada diz aqui no Vedanta Sutra 2.1.34, confirma-se que o Senhor nunca tem parcialidade por nenhuma entidade viva, que a entidade viva é responsável por seus próprios atos.
O Senhor apenas lhe dá facilidades através da natureza material ou energia externa. Qualquer um que seja plenamente versado em todas as complexidades desta lei do karma ou atividades fruitivas, não se afeta pelos resultados de suas atividades. Em outras palavras, aquele que compreende esta natureza transcendental do Senhor é uma pessoa experiente na consciência de Krishna e por isso nunca se sujeita às leis do karma. Quem não conhece a natureza transcendental do Senhor e pensa que as atividades do Senhor visam os resultados fruitivos, tal qual as atividades realizadas pelos seres vivos comuns, de certo, fica preso nas reações fruitivas. Mas quem conhece a verdade suprema é uma alma liberada, fixa em consciência de Krishna. Então, esse verso aqui é maravilhoso, né? Também a explicação de Srila Prabhupada. Quem compreende isso se livra, né? Natural entender que não vamos colocar o peso na costa de Deus, porque esse mundo é imperfeito, olha só, tudo acontecendo de uma maneira assim, olha só quanta violência, olha, não assim, eu faria o mundo melhor que Deus, mas e todo o planeta, todo esse mundo, essa terra atual é fruto de mentes ignorantes, aliadas a um sistema demoníaco que só quer lucrar e explorar, né? Assenhorear-se de tudo, país brigando contra outro país, tal, porque ninguém está consciente de Krishna, ninguém quer se ocupar em amor a Deus, ninguém quer agir assim para satisfazer o divino e iluminar as outras almas. Essa Kali Yuga, o modo da ignorância está atuando muito forte, né? Junto com o modo da paixão. Então os devotos têm que realmente levantar a cabeça, ficar com energia para vibrar sempre o superior. O devoto sempre é uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, autossatisfeita. Ela vê o mundo como uma miséria das mentes condicionadas. Ela não faz nenhuma relação do mundo com Krishna. Assim. É igual você querer que uma prisão seja assim tão perfeita quanto uma sociedade livre. A prisão está ali. O governo simplesmente fala que, olha, cumpra a sua pena com honestidade e de repente eu vou te dar uma liberdade condicional, e você vai voltar para a sociedade e vai tentar se reintegrar ao convívio social superior e espiritual. É isso que estamos fazendo aqui agora. Estamos presos nessa cela do corpo material, mas estamos presos numa forma excelente, né? Essa cela que nós temos aqui da forma humana é maravilhosa. Tem gente que está preso assim, em formas assim, muito inferiores, demoníacas, que não dá nem para falar o nível de sofrimento. Se você então tem esse conhecimento do Bhagavad Gita, se você tem conhecimento da prática de cantar o nome, se você entendeu que você é um servo eterno de Krishna, então, por favor, use sua energia nesse momento, agora mesmo. Espere para amanhã, porque amanhã você pode perder esse corpo material. E às vezes, poucas horas que você tenha estado com Krishna, ou que até mesmo, por exemplo, você parou para ouvir essa aula, isso irá lhe dar benefícios, irá lhe dar entusiasmo, né? Ânimo, para que sua alma acorde logo desse pesadelo, que você entenda que está numa prisão assim, totalmente insensata, e as pessoas realizando várias atividades absurdas que estão apertando cada vez mais as algemas, né, do medo, da violência. Esse mundo aqui poderia ser, né, porque é Kali Yuga, então é natural. Quando estivermos
Quando o mundo acontece numa situação de Satya e Yuga, então as pessoas já estão assim, mais em Deus, é um mundo mais... Mas poderíamos dizer assim que há uma prisão mais pacífica e uma prisão mais violenta. No entanto, tudo é prisão. Temos que sair daqui e voltar para o mundo espiritual. Sermos realmente almas liberadas, fixa em Krishna, em consciência de Krishna, conhecedores da verdade suprema. Então, acho que me alonguei muito, porque esse verso e essas palavras de Srila Prabhupada são maravilhosas. Espero que vocês possam refletir mais profundamente sobre a natureza de suas atividades, de suas escolhas, né, nessa vida material. E eu deixo aqui, né, um pouco dessa luz, que é o Bhagavad Gita, que todos deveriam ler todos os dias, assim. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas as glórias são a Sri Radha Krishna, Chaitanya, Nityananda. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.